Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos, capítulo de número 7. Atos 7 traz, na sua absoluta maior parte, o discurso proferido por Estevão. Para mim, esse é um dos textos que mais mostra como a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Porque, afinal, um discurso tão longo não poderia ser facilmente memorizado por ninguém. Mas Lucas escreve sob direção do Espírito Santo e consegue transcrever esse discurso, e esse discurso que traz muito do Antigo Testamento. É interessante que a observação que um autor faz com a semelhança que há entre o que temos aqui em Atos 7 e o que há em Lucas 24. Em Lucas 24 nós temos os discípulos que são encontrados por Jesus no caminho de Emaús, e diz o texto sagrado, lá em Lucas 24, que Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Aqui, em Atos capítulo 7, nós temos Estevão sendo confrontado pelas autoridades judaicas, confrontado em virtude do que ele vinha proclamando, do que ele vinha pregando. E então Estevão vai começar a expor as Escrituras, a expor o Antigo Testamento, começando por Abraão. E caminha ao longo da história do povo de Deus, mostrando fundamentalmente como o povo de Deus era obstinado em seu coração. Como o povo de Deus era pecador e se voltava contra Deus inúmeras vezes. O discurso é longo e eu aconselho e recomendo fortemente que você o leia com extrema atenção, porque ele faz um grande resumo do Antigo Testamento. Ele faz um grande apanhado de feitos, de histórias do Antigo Testamento que são absolutamente relevantes para a história da redenção. Então, Estevão faz esse discurso longo, cheio de Bíblia, recheado da palavra de Deus, apontando para Cristo, mas mostrando também a iniquidade, mostrando o pecado daqueles que estavam se lhe opondo. Porque, afinal, o arremate final de Estevão nesse discurso, quando você observa lá no versículo 51, não é uma palavra mansa em direção aos seus opositores. Estevão não é alguém que, depois desse longo discurso, vai propor um caminho fácil para andar com Jesus. Vai propor um evangelho água com açúcar, como a gente costuma dizer. Não. Estevão confronta o pecado daqueles líderes judaicos, dizendo o seguinte: homens teimosos e incircuncisos de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, Jesus, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Veja, Estevão está dizendo basicamente o seguinte: olha, vocês receberam a mensagem de Deus desde o princípio. Vocês são alertados por Deus. Vocês são chamados por Deus. Vocês ouviram a palavra. E o que vocês fizeram com isso tudo? Vocês rejeitaram. O que vocês fizeram com os que anunciavam a mensagem? Vocês mataram. Aqueles que prepararam o caminho, vocês desprezaram. Como agora fizeram com o próprio Cristo, como aquele que outrora havia sido profetizado e que agora era a profecia se cumprindo. Vocês desprezaram Cristo, mataram Cristo, traíram Cristo. Estevão é enfático, é direto. E mostra-nos aqui algo que nós precisamos recobrar nos nossos dias. Muitas vezes a nossa pregação, ela apenas afaga egos. Muitas vezes a nossa pregação, ela serve tão somente para deixar o pecador confortável em seus pecados. Mas Estevão nos mostra que a pregação cristã é aquela que diz claramente: não podemos pecar em paz. Você não pode ficar sossegado no seu pecado. Estevão fala àqueles líderes não temendo a morte, não temendo a oposição, não temendo a ira deles, e diz claramente: vocês mataram Jesus,
Vocês traíram Jesus. Vocês fizeram exatamente o que os pais de vocês fizeram no passado. A mensagem de Estevão é uma mensagem séria, mas absolutamente verdadeira e necessária. É a mensagem que nós precisamos proclamar. O pecado precisa ser escancarado e as pessoas precisam se voltar para Cristo Jesus. As pessoas precisam confiar em Cristo Jesus. Lamentavelmente, em Atos 7 não é isso que acontece. Em Atos 7 o que nós temos é essa turba de judeus absolutamente revoltados com o que Estevão fala. E se levantam contra Estevão, agridem Estevão, vão para cima de Estevão, e quando Estevão tem uma visão da glória celestial, proclama a glória de Cristo Jesus ao lado do Pai, em pé, à destra de Deus, o que aqueles homens fazem sem nem pensar duas vezes é matar Estevão apedrejado. Estevão é o primeiro mártir da igreja a partir de Pentecostes. É o primeiro a morrer de fato pela causa do evangelho. É o primeiro a morrer por conta de sua pregação fiel. É o primeiro a morrer porque defendeu a honra de Cristo através de sua mensagem fiel. E Estevão morre com dignidade. É interessante que o texto se encerra com Estevão gritando: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Seja Deus bondoso conosco e nos dê um coração como o de Estevão. Um coração que seja cheio da palavra, um coração que proclame Cristo, um coração que ataque o pecado, que confronte o pecado, um coração que busque o perdão para os pecadores. Que Deus nos dê um coração de servos, como deu ao seu servo Estevão no passado.